abordagem desta primeira palestra, Pedagogia da Inclusão. Nosso palestrante é psicanalista, com formação em Letras e Pedagogia pela Unesp, é também mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Crítica Literária pela Universidade Federal de Santa Catarina. São mais de 50 livros publicados, já trabalhou também em projetos educacionais por diversos países, dentre eles Alemanha, Itália, Moçambique na África e também Bolívia. Vamos receber então Geraldo Almeida. Bom dia a todos vocês. Não sei se vocês observaram na programação, pode diminuir o volume porque eu estou muito distante, se eu aproximar já apita. Não sei se vocês observaram aí na programação, tem uma coisa bem interessante na programação de hoje que talvez vocês não tenham se atentado, né? Nós somos, os 3 palestrantes de hoje, somos 3 terapeutas e somos 3 curitibanos, ou seja, somos 3 da mesma cidade e os 3 trabalhamos com um processo terapêutico. Eu sou da cidade de Curitiba, eu sou psicanalista e tenho uma trajetória longa na rede privada. Na verdade, eu só trabalhei os meus 25 anos na rede privada na cidade de Curitiba. Faz 5 anos que eu não estou mais na sala de aula em função das consultorias e dos projetos que eu tenho que fazer, aí eu tive que me ausentar de fato na sala de aula. Mas eu estou lembrando que somos 3 terapeutas porque se hoje vocês não saírem daqui com questões bem resolvidas, nós fracassamos. Eu acho que tem que diminuir um pouquinho ainda. E para mim é muito importante porque na cidade de Curitiba, eu, além de fazer as consultorias do Cinep, de algumas redes privadas e também no Brasil todo, eu tenho um consultório que eu atendo pacientes limites. Acho que vocês podem ter aí um bloquinho de anotação, porque muita coisa da minha palestra será importante, anotação e depois verificação, né? Eu até espero um instantinho. Eu estou mais pensando que eu estou aqui informando, monitorando e dando alguns pontos do que dando uma palestra propriamente dita. Porque a questão de inclusão é, de fato, bastante complexa. Algumas pessoas têm rapidez, têm agilidade, ou querem que as coisas aconteçam muito na rapidez, na agilidade, e a gente precisa ir devagar, né? E tem um provérbio aqui do ladinho em Minas que diz que só as carretas vazias que fazem muito barulho. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque nós somos de um país que tem aí 50, 60 anos de trajetória educacional. A rede privada tem uma história muito mais recente. E nós precisamos de uma legislação que atende às 2 redes. E hoje nós temos uma 3ª rede de ensino no país que se modifica em relação às 2 anteriores. E eu me refiro à rede municipal. Ou seja, 30 anos atrás, 50 anos atrás, nós tínhamos a escola estadual e algumas escolas filantrópicas. Hoje nós temos uma rede municipal bastante robusta, temos uma rede privada que luta, porque num país como o nosso, a legislação que é feita para a escola pública, para aluno de escola pública, por profissionais de escola pública, a gente tem que sobreviver, né? E temos a rede estadual, que como vocês sabem, sempre a referência ao Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo tem uma rede estadual praticamente falida, né? Não tem ensino médio nos períodos de tarde e manhã, são escolas que estão no completo abandono, são vazias, não tem alunos. Então, essa realidade do país é bastante complicada. Então, quanto mais se discute, mais a gente vai se aproximar de uma coisa que seja a contento de tantas diferenças e tantas particularidades. Então, na cidade de Curitiba, eu atendo pacientes limites. O que quer dizer isso? São os pacientes na reta final de um quadro de saúde mental, que são neuróticos, psicóticos, esquizofrênicos, né? E transtorno de personalidade. Então, leia-se sociopatas ou psicopatas, dependendo da nomenclatura que nós usamos. Eu me especializei no atendimento desses pacientes e hoje eu tenho um serviço específico. Na cidade de Curitiba, eu sou o único profissional que tenho um serviço de dissolução de conflitos familiares. Eu não coloquei aí o folder por uma razão específica, mas depois, se alguém quiser conhecer, o que acontece?
Os outros terapeutas atendem, faz o processo terapêutico com a criança, ou com o pai, ou com a mãe. E no meu caso, eu só atendo a criança quando a família inteira participa do processo. Eu tenho vários alunos em processo de inclusão, só que, prestem bastante atenção nas próximas 3 frases que eu vou dizer. Eu tenho várias crianças num processo de inclusão, a escola está muito bem, o processo está muito bem desenvolvido. No entanto, a família, ela terceiriza esse processo de inclusão, de atendimento e de amparo à escola, que por sua vez não tem estrutura específica para tanto quadro, né? Porque a escola não é um centro fisioterapêutico, não é um hospital psiquiátrico, não é um setting de terapia, mas a família terceiriza e não participa. Então, no meu consultório, eu só atendo a criança ou o adolescente se a família participar do mesmo processo. E aí a situação é complicada, porque eu atendo individualmente o pai, individualmente a mãe, os irmãos, mesmo que não tenham problema, e aquele que está num processo de inclusão ou que tem alguma situação de saúde mental. Então, isso se chama de solução de conflitos. É um trabalho muito, mas como todo o trabalho terapêutico, muito importante. Salva muitas famílias, porque muitas famílias se separam em função de quadros de inclusão, em função de deficiência. Muitos casamentos não dão conta de lidar com deficiência. O último quadro recente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia enquanto se acertam aí, eu tenho uma família que eu atendo que o irmão mais velho da esposa já teve filhos, no plural. A irmã mais velha do esposo teve filhos. E o casal, há 6 anos, casaram e antes de ter um filho, começaram uma maluquice, vamos colocar assim essa palavra entre aspas, de que teria um filho também. Então, é normal, as pessoas se casam e sonham em ter filhos, mas elas às vezes não se preparam para os planos da natureza, da biologia, às vezes até o plano divino. Mas esse casal então descobriu que estava difícil engravidar, mas sem saber dessas dificuldades de engravidar, o casal então prepara um quarto para um bebê. Papel de parede, lustres, banheira vitoriana e compra coisas e coisas e coisas para um bebê que não existe. Curitiba tem 3 milhões de habitantes e esse casal foi a todos os médicos da cidade tentando uma inseminação e não conseguiram. E chegaram à conclusão que os médicos em Curitiba não eram tão bons quanto São Paulo e foram para São Paulo. E aí em São Paulo, depois de 6 anos, a mulher conseguiu engravidar e em dezembro do ano passado teve um filho com deficiência. E aí é que vem a minha história, aí é onde eu entro. Porque quem há 5 anos tinha um quarto preparado para um bebê que não vinha, e quem tem os 2 lados da família já com filhos, ou seja, os avós sendo avós, os tios sendo tios, e só esse casal que não tinha, e só esse casal que teve que lutar para ter um filho e agora tem não 1, mas 2 com deficiência. Então, não tenho como atender só a criança se eu não atendo a família inteira. Então, são 9 pessoas num processo terapêutico. É muito importante eu dizer isso para vocês, por quê? Porque uma das causas de inclusão, eu queria pedir para vocês que, por favor, me desse essa 1 hora que eu tenho para que eu pudesse falar e vocês pudessem pensar depois, mas não concluam nada. Para nós que somos terapeutas, e hoje vocês vão ouvir 3 ao longo do dia, isso é muito importante. Na nossa técnica, inclusive, quando o paciente está concluindo coisas, nós podemos encerrar a sessão para que o paciente não conclua coisas apressadamente. Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Eu vou dizer coisas para que vocês possam abrir a percepção de vocês em relação à inclusão, para não serem apressados demais na tomada de decisões. Porque a tomada de decisões muito apressada, como diz esse provérbio de Minas, é uma carroça vazia, sem consistência. E nós não vamos atender, não vamos dar conta das crianças e dos alunos que precisam. Então, dizendo isso, eu preciso que vocês entendam. Todos nós sabemos que a causa biológica ou hereditária é uma das mais importantes sobre o processo de inclusão. No entanto, a inclusão de Down é a coisa mais fácil do mundo, entre aspas, porque a gente tem uma trajetória de 70 anos, tanto da APAE quanto de outras escolas filantrópicas que já faziam isso.
Então, a gente faz uma transferência de tecnologia, de conhecimento das escolas especializadas e as outras escolas acabam absorvendo isso. Mas hoje, por exemplo, tem uma grande rede privada na cidade de Curitiba que eu faço a consultoria dos professores, dos pais e dos alunos. E eu tenho 2 inclusões. Agora, sabem do quê? Eu estou incluindo 2 alunos transgêneros. Agora vocês pensam, mas como é que faz isso? Não temos legislação. Quem é médico aqui na plateia sabe muito bem. Hoje nós não temos uma lei, ou quem trabalha na área de direito, que autorize a terapia hormonal para o menino ou para a menina. Mas o Rio Grande do Sul foi um estado que saiu muito na dianteira nessa questão de inclusão dos transgêneros. E aí, vários juízes autorizaram a terapia hormonal para o menino e para a menina. E vocês sabem muito bem que há um princípio jurídico que quando o juiz toma uma decisão, outros se baseiam nessa decisão para continuar o processo. Então eu tenho, dentro de a maior rede privada da cidade de Curitiba, um menino de 11 anos, mas que é uma menina, e uma menina de 15 anos, que é um menino. Aí vocês me perguntam, mas onde é que está o problema? O problema é que um deles já namora na escola. E nem os alunos, nem as famílias sabem que o menino é uma menina e a menina é um menino organicamente falando. Agora, eu tenho 312 funcionários nessa escola que têm que saber lidar com isso, porque está chegando e você tem determinação judicial, e isso não é causa biológica. Não está na resolução 02, anotando, por favor, resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação. Então, a resolução mais importante do Conselho Nacional, que é a 02/2001, diz o seguinte: há 4 categorias de alunos de inclusão no Brasil. Isso é o que está posto na lei. Quais são essas categorias? Primeiro, aluno com deficiência aparente ou dificuldade de aprendizagem associada à causa orgânica. Portanto, o que nós entendemos? O primeiro grupo de inclusão, aluno que tem dificuldade ou deficiência associada à causa orgânica. Pode ser uma deficiência, síndrome de Down, um transtorno, uma situação específica de distúrbio neurológico, está lá na legislação, na resolução. Segundo grupo de inclusão, são aqueles que apresentam severas dificuldades de aprendizagem, grifem isso, está na lei. Apresentam severas dificuldades de aprendizagem, porém elas não estão associadas a causas orgânicas. Esses são os alunos que são enviados lá para nós e que nós avaliamos ele de A a Z, mas nós não conseguimos fazer um laudo porque a gente não encontra nada. O menino vai para a escola, não consegue aprender, não estuda, não se concentra, enfia o dedo no nariz, tem comportamentos repetitivos, mas ninguém consegue fechar um laudo dele. A resolução 02 diz, se as dificuldades que ele apresenta não impedem ele de aprendizagem, ele também é aluno de inclusão, mesmo não sendo laudado. É o segundo grupo. O terceiro grupo, aquele que necessita de códigos especiais, Libras, Braille ou tradutor-intérprete. E o quarto grupo, que é o mais difícil, na minha opinião, que são os altas habilidades. Então, isso está na resolução. Mas como eu apontei para vocês, em nenhum momento a resolução diz aluno transgênero também é de inclusão. Ou outros quadros, como o TEA, o espectro autismo, por exemplo, que nós temos uma situação bem específica que não é causa biológica. Então, anotando, quem está anotando e gravando. Se nós pensarmos que a gente tem que fazer inclusão somente para os casos orgânicos ou biológicos, nós vamos esquecer que há 5 causas de inclusão para nós que trabalhamos com terapia ou com processo de saúde. E a causa mais grave hoje de inclusão são os processos do fenômeno. Ou seja, para quem não sabe, quando uma mãe com 45 anos, um pai com 55, 60 resolvem ter um filho, isso é uma decisão deles. E é um problema deles e cada um tem os seus direitos. Mas se eu pegar qualquer livro de neurociência, eu tenho 4 livros de neurociência publicados, em todos eles eu trato dessa questão. Quando eu pego os pais com mais de 50, de 60 anos e as mães com mais de 45 anos, a possibilidade de ter um filho autista
5 vezes maior. Eu vou repetir. Quem tem mais de 60 anos quer ter um filho, pode ter, mas dobra em 5 vezes a chance de você ter um filho autista. Porque quais são as causas mais sérias do autismo? Dificuldade de comunicação, dificuldade de linguagem, de interação e comportamentos estereotipados e repetitivos. Um pai com 60 anos e um bebê de 1 ano e meio, ele fica o tempo, vai cair, vai se machucar, segura, não vai para esse canto. E aí, autismo social tem as mesmas características, ou seja, ele não tem biológico, não tem estrutura, mas o comportamento da família leva aquela criança a desenvolver as mesmas características. Então, o que eu preciso que vocês anotem e entendam para pensar? Mesmo uma criança que nasce perfeita, sob o ponto de vista médico, que não tem nenhuma limitação cromossômica, nenhum distúrbio orgânico, ela pode desenvolver características e avolumar o número de alunos de inclusão que a escola tem que receber. E isso depende do contexto social. Entenderam por que eu não posso trabalhar só com o paciente que me mandam? Porque eu trabalho com ele, às vezes ele volta para casa e a família é uma sopa venenosa. Estão preparados para o que eu vou dizer agora? Eu tenho uma mãe alcoólatra. Tudo bem, é um ser humano, tudo bem. Só que eu estou falando de uma Miss. Pensa numa pessoa Miss, concurso de beleza. Então, essa pessoa alcoólatra tem uma filha de 5 anos. Então, se retira tudo dela. O que ela compra? Acetona. Então, ela toma acetona com canela em pó e limão ao longo do dia. E aí, essa pessoa se corta. E ao se cortar, ela toma banho de sangue, vai na frente da filha de 5 anos e faz tudo o que vocês possam imaginar. Então ela diz, olha o que o teu pai faz comigo, olha o que o teu pai me obriga a fazer, e a menina de 5 anos tem que ligar, tem que pedir socorro. Ou seja, essa menina não nasceu com nenhum problema, mas para eu atender ela, eu preciso que a mãe esteja num tratamento psiquiátrico, o pai num tratamento terapêutico e os avós maternos e paternos. E como é que eu vou matricular uma criança dessa numa escola de pré-escola, no meio de 20 outras crianças que não passam por essa realidade? Então, a legislação, ela é muito, muito pobre. Eu não posso, eu já participei de discussões de processos de inclusão no país inteiro e fora. Eu sou convidado na Alemanha para falar sobre inclusão, eu tenho um projeto na Alemanha, na Itália, em Moçambique, agora eu estou indo para Cuba, dia 4, vou para Dubai, eu não vou passear, eu só vou a trabalho. Mas a minha experiência de trabalho me diz que se o Brasil não repensar direito a legislação de inclusão, nós vamos fazer a coisa mais errada. E qual é a coisa mais errada? Quando a gente tem pressa de aprovar uma lei, uma legislação para incluir um aluno na escola, equivale a pôr ele assim, ó, na porta do precipício e deixar ele completamente pronto para cair no precipício abaixo. Porque é óbvio, a escola ela já tem dificuldade de lidar com as questões de conteúdo, de domínio de conteúdo, e a sociedade precisa. Porque muita gente que só lê o rodapé de livro e orelha de livro fica me dizendo assim, mas a inclusão é um direito, porque é um direito à pessoa humana, o cidadão, o colega. Eu sei de tudo isso, eu também li livro assim. Quem só lê o rodapé e orelha só vê a questão do direito enquanto cidadania. Mas se esquece que a gente tem toda uma sociedade que precisa de uma série de coisas, incluindo o conhecimento que é socialmente estruturado, ou que foi socialmente estruturado. E é isso a gente tem que discutir, e a gente não pode deixar isso vago. Porque numa sala de aula que eu tenho 20 alunos, se eu colocar 4 de inclusão, eu não posso acreditar que o rendimento daquela turma será o mesmo. Ainda que eu coloque um professor para cada aluno de inclusão. E lembrando que eu, escola, não tenho psicólogo, não tenho fisioterapeuta, não tenho. E mesmo que eu tiver alguém especializado em autismo, por exemplo, paralisia cerebral, eu não atendo, eu não sei o que fazer. Eu não tenho competência para trabalhar com PC. Então, a partir de agora, eu vou usar aluno típico, que é o dito aluno normal, e atípico, o aluno com processo de inclusão ou de deficiência. Então, sendo assim, nós não podemos
sair dessa sala hoje se não pensarmos nessas questões. Não deve haver pressa para a gente chegar a um processo de inclusão no país, porque nós nunca tivemos essa realidade. Que dentro da rede privada, nós temos uma massa intelectual muito concisa. Os profissionais que compõem, não que na rede pública não tenha, mas eu quero que vocês entendam que nos últimos 50 anos a rede privada ela se estruturou com os profissionais mais qualificados que há no mercado. Todos vocês que estão na rede privada foram selecionados. Ou seja, o que havia de melhor no mercado, as redes foram absorvendo. Se mesmo entre os melhores profissionais nós não temos condições, quanto mais nos outros processos. Mas aí alguém me pergunta, mas e o aluno de inclusão, ele ficaria abandonado, professor Geraldo? Não. Para isso que eu tenho escola especial, para isso que eu tenho atendimento educacional especializado e para isso que eu tenho centros especializados. Mas colocar todas as crianças na escola, num processo de inclusão, no meio dos alunos típicos, é de fato colocar eles na porta do precipício para ele ser jogado. Porque nem se melhora o incluso, o atípico, e nem o típico consegue perceber alguma condição interessante a partir daí. O México, nós temos uma característica bem parecida com o México. Não estou nem comparando com os Estados Unidos, porque é óbvio. Tá? Nos anos 80, quando nós pensávamos em fazer um grande desenvolvimento educacional, a nossa meta, o nosso olhar, a nossa referência era os Estados Unidos. Hoje não dá para pensar. Com exceção de Nova York, os Estados Unidos têm uma realidade que é cruel. De cada 4 adolescentes que entram na high school, só 1 termina o ensino médio, 3 são usuários frequentes de droga, né? E é o país que mais mata professor e que mais tem violência na escola. Então, de fato, não é nenhuma referência a mais. Mas Nova York é um oásis, né? Porque o Rodolfo Giuliani, que foi um prefeito que mudou a história da cidade, ele transformou Nova York num oásis de educação em relação aos Estados Unidos inteiro. Mas só para dizer que, assim, eu não vou falar de um exemplo dos Estados Unidos, mas eu estou pensando assim, o México tinha nos anos 80 e 90 uma característica bem parecida com a nossa. E olha o que a gente tem ali numa publicação mexicana. A análise do cotidiano escolar serve para entender o sentido das mudanças atuais. Vocês vão entender por que é que eu quero que vocês leiam isso. Então, se eu analisar a escola hoje, no momento atual, eu vou entender o que é que eu preciso fazer para que no futuro as coisas aconteçam. Então, a análise do presente, elas me projetam e fazem o que eu idealizar hoje acontecer no futuro. O que acontece nas escolas hoje antecipa a sociedade que nós teremos no futuro. Por isso que não pode haver pressa e desespero para se fazer inclusão como muitos querem fazer, a toque de caixa ou de maneira muito desesperada. Claro, o pai tem um direito, os juízes, os processos jurídicos, as matrículas, tudo isso está sendo cozinhado. Não se desesperem com isso. O país inteiro está se discutindo, os sindicatos, as associações, todos estão chegando às suas conclusões primárias. Mas nós não podemos ter pressa para colocar toda a criança num processo de inclusão, justamente pelo fato de que, no futuro, nós corremos o risco de diluir a escola que nós levamos tantos anos a estruturar. É esse que é meu medo. Dia 4 de outubro eu embarco para Cuba. Sabe o que é que eu vou fazer em Cuba? Qual é a novidade de Cuba? Cuba agora, o melhor aluno de sala de aula não tem mais outro direito a não ser professor. A novidade de Cuba é, o melhor aluno de engenharia, de medicina, de qualquer curso, ele obrigatoriamente terá que ser professor. Eu já sou consultor da Bolívia, não vou entrar no mérito da questão, porque quando eu falo que sou consultor da Bolívia, todo mundo pensa, mas é um país do narcotráfico. Sim, eu sei. Mas o Papa Francisco pediu para a gente prestar atenção na Bolívia, porque a Bolívia será a grande potência educacional da América Latina. E por quê? Porque é um país onde a educação quase que 100% já é de tempo integral, os alunos dominam 4 idiomas, mesmo na escola pública, e erradicaram o analfabetismo. Então, passaram à frente da Argentina e do Chile, que eram boas referências na América Latina. Então, eu faço a consultoria lá já há 5 anos, e agora eu vou para Cuba. Mas por quê?
Se o melhor aluno de sala de aula precisa se tornar educador, há um princípio para isso acontecer, mas esse aluno ele tem um impacto, ou seja, não é a escolha dele, é a escolha de um país. Eu não vou discutir o mérito disso, mas eu quero que vocês pensem que também há nessa decisão uma coisa muito importante para aquela nação, que é não deixar o conhecimento deles, que foi estruturado ao longo de anos, se perder. E por isso eles querem cuidar do conhecimento. Nós, no Brasil, se a gente seguir nessa linha de fazer inclusão a toque de caixa, como as coisas estão indo, é este o risco que nós corremos. Por quê? Quando nós fazemos os exames internacionais, né, como o PISA, são escolas públicas e privadas que participam. E o Brasil reveza nos penúltimos e últimos lugares. Então, uma das provas que a gente tem no PISA é a prova de língua inglesa, que na rede privada o aluno tem desde a pré-escola. E um dos problemas do PISA é o nosso aluno brasileiro não consegue localizar a informação num texto. Então, lá cai 4 linhas e aí o aluno tem lá uma palavra para ele localizar e o nosso tem dificuldade. Com tudo isso que nós temos na rede pública e privada. Mas se a gente for incluindo na escola alunos que deveriam estar no atendimento especializado ou em outro grupo especial de atendimento, em 10 anos, eu diria para vocês, não precisa mais do que isso. Em 10 anos, o conhecimento que nós estruturamos, a qualidade que nós atingimos na escola, que já não é boa, já terá se perdido. Então é aí que tem que entrar uma discussão que pouca gente tem coragem de fazer. Eu não posso fazer inclusão em detrimento do conhecimento e dos outros alunos típicos que poderiam caminhar adiante. Porque para uma nação o conhecimento também é importante. Quando a gente tem um problema no coração, olha que coisa extraordinária. Eu tenho uma paciente que segunda-feira desta semana, hoje é sexta, segunda-feira ela entrou num centro cirúrgico para fazer uma cirurgia do coração. Terça-feira ela estava na UTI. Ontem à tarde eu falei com ela por telefone na casa dela se recuperando. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, no passado, 50 anos atrás, quando uma pessoa ia fazer uma cirurgia no coração, a família inteira se joelhava ali no convento da Penha e ficava rezando um mês antes. Como que uma pessoa faz uma cirurgia no coração e em 3 dias está em casa tomando sopinha e falando comigo ao telefone? Então, isso é conhecimento. Mas uma sociedade precisa desse conhecimento elaborado. E se o processo de inclusão não tomar cuidado, ele destrói o que nós fizemos, o que nós estruturamos. E aí não é justo com a sociedade, porque a inclusão, todos precisam participar do processo, né? Então, sendo assim, olha lá o que eu coloquei ali. Os desafios que nós temos aí para frente, para a nossa inclusão. Eu penso que nós precisamos de uma formação no exercício do ofício, o que quer dizer... Nós não sabemos fazer inclusão, nem eu, nem vocês, não importa. Eu sei uma ou outra coisinha de Down, de TEA, de autismo, uma ou outra coisinha de algum distúrbio. Mas quando eu olho, não posso dizer o nome, mas eu tenho uma rede em Curitiba que tem 40 alunos mais ou menos de inclusão. 21 casos são diferentes. Ou seja, quando eu estou com as professoras e a equipe estudando um quadro específico, vem outro que a gente nunca ouviu falar nem o nome, mas tem um laudo. Então, é no exercício. Só que se a escola ficar o tempo todo só estudando esses alunos nas suas especificidades, o aluno típico perdeu o atendimento e perdeu a função da escola. Compreensão mais ampla de quem são os alunos e as famílias e suas expectativas. É muito difícil, porque aí agora a lei e a sociedade tirou da escola o direito. Olha o que eu vou dizer agora. Todos nós temos que entender a amplitude da inclusão, mas a família tirou da escola o direito da escola poder argumentar. O pai quer ir lá na secretaria fazer a matrícula e enfiar o filho na escola. Mas se a escola diz, olha, eu não tenho estrutura, opa, corre no juiz, lá no procurador, vamos processar. O conselho tutelar, então, nem se fala. E lá em Curitiba eu tenho uma coisa nova, né, que é um terceiro poder, que é um radialista. Eu tenho um radialista na cidade e minha mãe fica apavorada, que ela diz, meu Deus, filho, mas todo dia ele fala de você. Porque eu estou ficando famoso, de um jeito ou do outro a gente fica famoso, né?
Porque ele diz assim, daqui a pouco no Jornal do Meio-Dia, aquele profissional que não impede a criança do seu direito, proibiu a criança de entrar na escola, vamos, ao meio-dia no jornal nós vamos falar sobre ele. Sou eu, entendeu? Aí a mãe liga lá na rádio e começa aquele festival. E a escola não pode se defender. Então, é necessário o pai, as famílias desses alunos entenderem que um bom lugar para um aluno de inclusão é um lugar onde ele pode, de fato, ser quem ele pode ser, não quem a família estabeleceu como expectativa dele se tornar. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E aí eu não estou falando de quem nasce com deficiência orgânica ou biológica, mas desses casos grotescos que eu contei no início. Se eu estou diante de uma mãe como essa, Miss alcoólatra, com esse quadro, o que essa criança pode ser na vida dela, numa família dessa? Então, essa amplitude nós precisamos abrir o diálogo, e a lei tem que acompanhar. Repensar os valores sociais e escolares. Eu vou mostrar em fotografia, grifem isso. Por que eu vou mostrar? Porque normalmente quem discute projeto de inclusão, e quem só está pensando em inclusão, sob o ponto de vista de amparar a criança, mas não pensa na sociedade, na amplitude, se esquece da questão de valores. O Edgar Morin era um teórico dos anos 90, e que olha, se eu sair desse palco, daqui a pouco, e vocês tiverem o desejo de comprar um livro do Edgar Morin, eu vou ficar feliz. Porque o Edgar Morin foi uma leitura que chegou na hora errada, no momento errado, para a pessoa certa. Ele chegou nos anos 90. Nos anos 90, a gente tinha uma discussão muito importante por conta da condução que o antigo presidente, no governo Fernando Henrique, estou sendo específico agora, não estou falando que o partido era bom, mas dizendo, a grande mudança do país em termos de educação foi no governo Fernando Henrique, quando chegou aqui no Brasil vários teóricos internacionais. Então, entre eles, a gente tem Antônio Novoa, a gente tem Edgar Morin, todas as pessoas que estavam na Unesco e lá permanecem até hoje. Só que nós não estávamos preparados para aqueles discursos tão bacanas que chegaram no Brasil. Não estávamos, né? Nós tivemos os 5 temas transversais naquele governo nos anos 90, eram textos e coisas extraordinárias. E só que a gente não tinha uma história, mas o Edgar Morin estava nesse bojo. Hoje, inclusive, esses homens continuam na ONU, na Unesco, e a gente continua sem entendê-los. Mas nos anos 90, o Edgar Morin dizia assim, o Brasil precisa prestar atenção no que está fazendo, porque a sociedade brasileira está humanizando os animais e animalizando as crianças. E 20 anos depois, cachorro tem roupa de cachorro, cabelo para cachorro, cerveja para cachorro, e as crianças continuam no semáforo. Mas essa discussão nos anos 90, tanto o governo tinha levantado quanto a Unesco. Né? Então é importante a gente pensar que 20 anos atrás a gente já poderia ter colocado a educação e o país na linha. Então eu já vou mostrar umas fotos sobre isso. E ampliar as dimensões de atuação. O que eu quero dizer isso? Ampliar as dimensões de atuação para o processo de inclusão significa escola não é hospital. Escola não é centro terapêutico. Escola não dá conta, a gente não tem essa especificidade. Inclusive, Secretaria Municipal de Educação não pode contratar no quadro de professores ou de profissionais da educação psicólogo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. E as legislações que aparecem por aí quase que obrigam a ter esses profissionais, que não faz parte do quadro. Então tem que ampliar isso mesmo. Na sequência, olha lá o que eu falei sobre valores. Eu vou até descer do palco, porque eu gosto que vocês olhem direitinho. Olhem para lá ou para cá. Mas veja, eu estou pensando no que eu acabei de dizer. Se eu não considerar o processo de inclusão de várias dimensões e os valores sociais, olha o erro que eu vou cometer. Isso é uma grande rede privada, não estou sendo antiético, porque isso está na internet. Eu sou um pesquisador, podem colocar lá Projeto Geração do Bem, é o nome desse projeto, depois vocês leem. É uma grande rede privada que diz que iria fazer inclusão. Mas não precisa nem ser doutor em semiótica para entender que alguma coisa está errada.
Uma grande rede privada, público AAA, Projeto Geração do Bem, está lá na internet, disseram que vão fazer. Olha o que está escrito lá na internet quando vocês forem ver. A alegria e a transformação do jovem será utilizada para ele revolucionar e mudar o mundo. Olha a alegria e transformação do jovem lá em cima. Então, essa cara de boçalidade, de indiferença, e os jovens dessa escola separados por uma grade completamente distantes, e embaixo os alunos com deficiência. E essa escola jura que está fazendo um processo de inclusão. Se eu for para a próximo slide, me ajudem lá no socorro, porque olha lá, próximo slide, olha lá o projeto que a escola faz. O que essa escola faz e chama de inclusão? Os alunos ricos e bem-nascidos juntam dinheiro, com o dinheiro eles contratam um palhaço, o palhaço diverte os deficientes e eles continuam lá separados. Vocês me entenderam? E aí a pergunta é, essa escola tem um mantenedor, um psicólogo, uma pedagoga, 150 professores, e eles juram que isso é um processo de inclusão. Qualquer profissional do mundo iria olhar para isso e dizer, olha, pelo menos, no mínimo é antiético ou desumano. Ensinar um jovem que para ele viver e conviver com a indiferença é o dinheiro dele que vai ser útil, e não a pessoa. Né? E é isso que esses jovens estão aprendendo, só que dentro de uma escola. Dentro de uma escola. Então é isso que eu tenho medo que continue acontecendo, que se empurre um processo e que as coisas não satisfaçam e não atendam. Próximo para mim, por favor, quem está lá. Olha isso, falei de valores. Esse moço que aparece na fotografia é uma foto de jornal, então eu vou usar, estou usando porque eu sou um pesquisador e quero abrir o diálogo para vocês. Diz que é uma comemoração de 15 anos. Esse senhor hoje é deputado estadual no Paraná. Agora veja, nós vimos a dificuldade da escola fazer inclusão. E agora eu quero que vocês pensem que se a legislação não olhar os valores que nós temos hoje, olha o que a gente está ignorando. Ali diz que é um aniversário de 15 anos. Só que a gente olha, tem alguma coisa que a gente não entende. Pode pôr o próximo slide, por favor? Olha lá, ó. Eu manipulei a foto anterior, essa é a foto real. Então, o deputado que eu votei e a pessoa que me representa sai no jornal, na coluna social, comemorando o aniversário do cachorro. E a hora que ele tem que fazer o voto para a escola, que valor que ele tem? Então, é isso que nós precisamos pensar. Eu não tenho como empurrar a toque de caixa um processo de inclusão, porque não tem nada definido no país. E a gente corre o risco de perder o pouco de qualidade que nós juntamos. Eu sempre penso que assim, ó, imagine se eu tivesse uma jarra aqui, ó, uma jarra. Nós conseguimos, ao longo dos últimos 30 anos, colocar um pouco de doçura, um pouco de água doce no fundo da jarra, chamada escola privada. De fato, nós conseguimos fazer uma história inicial bem interessante contra muita dificuldade. Porque a legislação do país é para a escola pública, os direcionamentos, tudo para a escola pública. A escola privada tem que sobreviver mesmo nesse meio, em material, em recurso e tudo mais. Então, nós conseguimos pôr um fundo de água doce, uma chance a mais, uma oferta a mais para a família. Mas toda a sociedade pode colocar água salgada aqui, ó, e o pouco de doçura que eu tinha lá no fundo se perder. Esse é o risco, ou o pouco de esperança. Então, essa foto representa um pouco do que eu estou falando. Se a gente não considerar... Próximo para mim, por favor. Olha lá. Então, eu preciso que vocês entendam. Isso pode ser copiado, fotografado, porque agora eu estou no X da questão, no miolo da questão. Não se pode pensar em fazer inclusão se eu não considerar que ela tem 5 causas. A primeira delas é a biológica, ou é cromossômica, ou é deficiência por contaminação de metal pesado, ou por outras causas que vocês já conhecem. Síndrome de Down e outras deficiências neurológicas. Essas são as causas mais comuns e eu diria, pode até riscar a número 1, porque neste caso, para todas essas causas biológicas nós temos laudos. Dificilmente uma causa biológica não é laudada, porque é um neurologista, um clínico geral que
baseado num DSM ou baseado num CID, ele então lauda a criança e a criança é atendida. Mas eu tenho um conjunto de 4 outras causas que nós nunca consideramos. Os conselhos municipais, conselhos estaduais e até mesmo o Conselho Nacional se recusa a pensar nessas outras. A fenomenológica, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Um exemplo desse são essas famílias que eu citei no início, completamente desequilibradas, que levam os filhos a problemas graves, entre eles autismo. Então isso é um fenômeno sério na sociedade brasileira. Porque nos Estados Unidos, a gente tem pesquisa que diz que 49% das famílias norte-americanas não têm mais a estrutura de pai e mãe. Lá existe. Na Alemanha, diz que 22% das famílias não têm estrutura mais de pai e mãe. No Brasil, nenhuma pesquisa nos mostra qual é o retrato de fato da família. Nós que estamos no dia a dia da escola sabemos, tem família de mãe, pai, tia que cria sobrinho, avô que cria neto, isso nós sabemos, mas o número exato não temos. Não temos. O que o governo publicou, e está publicando nos últimos 5 anos, foi, o ano passado tivemos 1,5 milhão de crianças no Disque Denúncia, por abuso, por assédio. Todas praticamente feitas dentro de casa. Então, 1,5 milhão é muita gente. É muita gente. Ou seja, mas a gente não sabe a estrutura de família. Isso quer dizer que nós sabemos que hoje muitos dos nossos alunos vêm de famílias completamente desestruturadas. Agora, quando o pai faz a matrícula do filho, que ele põe do lado de dentro do portão da escola, ele matricula um filho. E nós, do lado de dentro, pegamos um aluno. Ou seja, temos que tratar ele no coletivo e com igualdade com os demais. Mas o pai quer a especificidade quando deixa no portão. E essa especificidade, muitas vezes, é inclusão, deficiência, e a gente não tem como atender. As terceiras causas são as psicológicas. Essas sérias, porque dependendo da desestrutura da família e como vive a família, o aluno é duplamente deficiente. Ele tem uma causa que é o fenômeno, o comportamento da família. Comportamento da família. Eu tenho um pai que ele, durante 15 anos, a filha morou no quarto da empregada. Mas por que morou no quarto da empregada? Porque o pai e a mãe achavam que era mais confortável, não queria ter desconforto de noite. Então, o que aconteceu? Nos primeiros meses, a empregada levava a criança e dormia no quartinho do fundo, junto dela, do lado do berço. A menina vai crescendo, a empregada vai se tornando a mãe de fato. Vocês viram isso no filme A Que Horas Ela Volta. E, num certo momento, a menina é uma mocinha. Só que é uma mocinha de 15 anos que nasceu, viveu e cresceu no quarto dos fundos. E aí, se essa criança tem característica de uma Susana von Richthofen, por exemplo, de sociopatia, está o quadro inteirinho desenhado. Mas mesmo que ela não tenha, como é que esta menina vai vir para um quarto da frente depois de moça? Ela não consegue superar essa causa do fenômeno e o psicológico dela já foi decalcado. Só que ela está lá no ensino médio e nós temos que prepará-la para o Enem e a família quer resultado. Então, essas causas não se discute. O quarto grupo de causas são as causas comportamentais. Bom, drogas. Escrevam aí na frente, uso de drogas. O mais grave para nós que trabalhamos com ensino médio ou profissionalizante. Eu já atendi atendo todo tipo de usuário de barbitúrico e alucinógeno. A nova moda é a tal de Key, que é uma droga nova, sintética, que é feita a partir da anestesia que se usa para o cavalo ou para a vaca. Não, às vezes eu me pergunto assim, como é que a gente não sabe? Só vocês colocarem no YouTube, tem até tutorial de como fazer. A nova droga que é usada no lugar de bala e doce na balada é um frasco de anestesia para cavalo e vaca que é colocado no micro-ondas, tem 10 ml, coloca no micro-ondas, transforma em 2 gramas de pó. Essas 2 gramas de pó, eles cheiram, não é cocaína, mas se chama K, com K, é a droga mais potente, mais do que crack, cocaína, qualquer uma outra. E por que que é? Porque ela, em 3 usos, ele se torna completamente deficiente. Completamente. Porque ele perde memória,
ele destrói completamente a memória, não tem mais localização, e os nossos jovens vivem em baladas, ou seja, mais hora ou menos hora, eles vão ter contato. E quando vocês ouvirem isso, é a nova moda do momento que substitui, que é a droga sintética. Então, causa sociológica e ecológica é o comportamento social vai se degenerando, e como é que a escola absorve isso? Hoje eu tenho como saber, pelo fio do cabelo, pela raspa da pele, que o aluno é usuário de drogas. Mas eu, enquanto escola, não posso fazer um exame. E muitos alunos, olha, chegam na escola, eles não dormem à noite, 4 horas da manhã eles estão em jogos eletrônicos ou estão na internet, 7h30 eles têm aula. Só que muitos dormem em cima da carteira, só que alguns não, ficam até 4, 5 da manhã e de manhã estão acordados. Mas com o quê? A troco de quê e sustentado com o quê? Eu posso até desconfiar, mas a família diz, não, mas ele não sai de casa, não, ele não vai na balada. Sim, não precisa ir na balada hoje. Então isso é uma causa de inclusão e nós não discutimos. Próximo para mim, por favor. Então são 5 causas e todas importantes. Se não considerarmos isso, nós vamos apressadamente concluir coisas que vão complicar a história da escola. Vejam só, então há de fato uma complexidade no processo que envolve todas essas situações. Então, primeiro precisamos vencer um paradoxo, um paradigma de inclusão, que é esse que eu falei até esse momento da minha conversa. Não podemos pensar só no direito que a criança portadora de deficiência ou aluno atípico tem. Nós precisamos vencer essa barreira do preconceito. É também preconceito achar que porque alguém tem uma deficiência, veja só, fora do Brasil, na Europa, nós temos um conceito, por exemplo, um conceito de menos-valia. No Brasil, se você for falar em algum conselho estadual, municipal, sobre um aluno menos válido, é capaz de alguém enlouquecer lá dentro. E se você for falar descapacitado, então, pior. E o Henri Vallon usava o conceito de turbulento. Por isso o livro do Henri Vallon se chama A Criança Turbulenta. Uma criança, dependendo do caso de inclusão, ela é turbulenta de fato. Mas as pessoas implicam até com conceitos, quanto mais com a realidade. Então, eu penso que nós temos que vencer esse paradoxo. Pensar na escola como um direito da sociedade e o conhecimento como um fruto elaborado por muito esforço de uma sociedade. E aí a gente teria que valorizar os dois lados, não só o lado do atípico. Para isso eu teria que ver os acontecimentos recentes, como eu apontei, as ações que são feitas em outras dimensões sociais, porque não adianta só estar cobrando da escola. A saúde tem que estar modificando, a assistência social tem que estar modificando, mas só a escola e só a legislação para a escola a gente fica muito perdido. As interações, que são as trocas de experiências, as retroações, o que nós já fizemos que deu ou não deu certo, e o acaso. Puxa vida, tem coisas que a gente só descobre no acaso. Ou seja, a complexidade ela envolve esses fatores e nós temos que considerar. Pode seguir, por favor? E aí tem uma coisa para eu pensar com vocês agora. Só se entende um sujeito, seja uma criança ou um adolescente, a partir do momento que se entende a trama social na qual ele está envolvido. Ou esse sujeito ou essa criança. O que quer dizer que se eu pensar em inclusão somente com aspectos biológicos, eu esqueço daquelas outras 4 causas de inclusão e que também estão na legislação. E que está no DSM, que é o Dicionário de Saúde Mental do mundo inteiro, e que está na Finlândia, está em Singapura, está na Alemanha, está na Itália. Só o Brasil que não quer pensar nessas outras causas. Então a gente tem que fazer uma abertura de diálogo mesmo, porque se a criança vem de uma família completamente desestruturada, e por isso a questão de inclusão, a escola não vai conseguir corrigir a criança, porque a família necessita de um aspecto terapêutico anterior. Pode ir para o próximo slide, eu explico sobre o vídeo, senão eu vou tomar tempo do próximo palestrante, tá bem? Não há problema nenhum. Vamos pensar o seguinte, vocês podem olhar esse vídeo, quer dizer, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo na internet. Ele se chama
Como Educar Filhos. Não vai ser possível assistir, porque estamos com um problema lá no equipamento, mas vocês podem assistir lá, se chama Como Educar Filhos. Mais para o final do vídeo, a mãe está filmando, o que é um comportamento perverso, porque vocês imaginem, se o pai está brigando com a criança e eu tenho a imagem na internet, é porque alguém está filmando. Ou seja, a mãe, ao invés de participar ou acolher a criança, a mãe fica com o celular filmando a criança naquela situação. No final das contas, a criança não deixa de assistir o vídeo. Ela convence o pai de assistir o vídeo, ou seja, o que é pior. Porque se a intenção do pai era que a criança não assistisse, ele não conseguiu. Mas o que fica mais gritante para nós? É que o pai em nenhum momento considera a criança, o que ela diz, os valores dela, o sofrimento dela. E no final de tudo isso, a mãe que está filmando ali vira para a criança assim: fala, filha, em nome de Jesus, do Senhor e não sei o quê. E aí a menina tem que falar. Só que ela olha para o céu e fica procurando. Por que é importante vocês verem esse vídeo? Isso é um retrato de algumas famílias. Esse é o retrato de algumas famílias que postam na internet o que fazem no dia a dia, e isso é causa de deficiência. Uma criança que em nenhum momento é ouvida de fato, e ela não pode reconhecer, ela não tem nenhuma dor dela reconhecida. Só que os 3.000 comentários que tem embaixo, todos elogiam a atuação do pai e da mãe. Todos. Todos, todos, todos. Quem tiver conectado no celular é só colocar aí. Então, esse tipo de valor e essa realidade, esse fenômeno é muito sério. Eu escrevi lá, eu tenho uma fanpage no Facebook, tenho site na internet, tenho um canal no YouTube. O texto que eu publiquei ontem é A Mãe que Amava Mais o Celular que a Própria Filha. Vocês podem ler lá, eu publiquei ontem, nem sabia que eu ia falar sobre isso hoje. Mas leiam o que aconteceu comigo. Eu dentro de um ônibus e a criança tentando falar com a mãe, e a mãe no celular, a viagem inteira dentro da cidade, e eu não consegui ajudar a criança. E quando a criança saiu de dentro do ônibus, ela olhou para mim, e eu então entrei em choro, em crise. Porque daí que eu me dei conta que eu poderia ter ajudado e não ajudei, porque eu fiquei tão estarrecido com aquilo que eu só me dei conta quando a menina desceu e a porta do ônibus se fechou. Então está lá na internet, depois vocês leem. Então, isso é muito grave. Porque ela é uma criança de 3 anos para 4 anos, quando ela tiver com 8, no segundo, no terceiro ano, todas essas marcas estão mais profundas. Todas essas marcas estão mais profundas. Próximo para mim, por favor. Então aí entra agora a nossa parte final. O que fazer então de inclusão a partir de agora? Como pensar essa situação? Então eu tenho aí a questão do cuidado. Para mim o cuidado é fundamental. Por que o cuidado é fundamental? Anote o nome de um teórico chamado Bernardo Toro. O Bernardo Toro é um teórico latino-americano, um dos homens mais importantes desse momento da América Latina. Tem um pensamento muito lúcido. Não se assustem. Ele é da área de gestão, de administração, mas ele fala muito para educador, para professor. E o Bernardo Toro é dono dessa ideia. Ele diz assim, ó, o cuidado é fundamental, porque o cuidado é onde surge a inteligência humana, o conhecimento humano. Se eu tenho que cuidar do aluno de inclusão, o outro eu também preciso. Os dois merecem o cuidado, a escola é para todos. E ele é extraordinariamente lúcido, e ele veio da área de gestão. Aí ele diz, tem que se pensar no respeito, e o respeito é ilimitado. Quando uma criança vai para a escola, que fez a sua matrícula, que pegou a sua malinha, a sua lancheira e sentou na carteira, e ela tem 7 anos, olha o que acontece em algumas escolas. Como que eu vou lidar com um amigo em surto do lado, o outro em surto do lado e o outro em surto lá daquele outro lado? Aí você me diz, não, professor, mas essa é a sociedade, essa é a vida. Mas uma criança, para ser exposta a algumas coisas, ela precisa ter um mínimo de preparação, de cuidado, de amparo e de afeto. O que tem acontecido em alguns casos é que algumas escolas têm que matricular uma criança com paralisia cerebral, que entra na sala de aula de maca,
Cotia, aqui em São Paulo, a Escola Sempre Viva tem 4 alunos de maca. Agora, uma criança de 7 anos, como que ela lida com um na cadeira, babando e gritando a tarde inteira? O outro a tarde toda dizendo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 10 horas aula na escola e o menino só repete bom dia. E o outro que surta, que vê imagem, que é o delírio e alucinação. Então, se eu coloco 13, 14 crianças numa sala com 4 colegas deste, onde está o respeito? De todos, porque ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Então, o pai da criança atípica e o pai da criança típica tem que chegar a um denominador. Porque é isso que a gente quer na sociedade, é o escárnio, é o grotesco, tem que esconder. Não, não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que pensar que escolas especializadas, elas têm o seu papel no mundo inteiro. No Brasil, não, querem acabar com isso, né? Aí vem a responsabilidade, que é justamente isso. Olha que coisa interessante. Lembra quando eu falei da resolução 02? Se vocês abrirem ela aí, ó, vocês vão ver que lá no final, no artigo 14º da resolução, diz o seguinte: se a criança não tem laudo, se a criança não tem quadro definido, não tem patologia, olha o que dizia a resolução em 2001. Baseado no conhecimento da escola e na experiência dos professores e dos profissionais, juntamente com o Ministério Público e a família, toma-se a decisão. Olha que eu acho essa coisa mais maravilhosa do mundo em termos de lei. Porque a LIC, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 1º diz assim, ó, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Dá para comprar por R$ 9,90 ali na banca, a Lei de Introdução ao Código Civil. E a resolução diz, baseado no conhecimento e experiência da escola, juntamente com o Ministério Público e a família, toma-se a decisão sobre a inclusão. Isso quer dizer ali, ó, o número 3, responsabilidade. Mesmo que a criança tenha um laudo, nós que somos da escola, a gente tem uma experiência. Às vezes, quase sempre, é a escola quem percebe que o menino está fora do padrão. A primeira vez que a criança é mandada para um médico, ou para um laudo, ou para um terapeuta, quase sempre é a escola que manda. O menino todo dia diz assim, professora, você sabe que eu vou matar você um dia, né? Todo dia. Aí a professora assistiu uma palestra minha, ela falou, professor, eu estou apavorada, porque eu achava que, assim, que ele era criança, em alguma coisa, e assim, depois da palestra, eu fiquei com muito medo. Aí eu fui chamado na escola, fui na escola. E aí não tem outro jeito. Um quadro de sociopatia absolutamente de livro, com todas as características. A sociopatia não tem cura. O sociopata que vai matar, estou sendo assim bem raso, que vai matar, ele elabora critérios e pode demorar anos, décadas, mas ele vai cumprir. No Brasil, a gente não tem legislação que permite lobotomia. Eu tenho uma juíza na cidade de Curitiba que a filha foi diagnosticada e ela então conseguiu autorização judicial, porque a Espanha ainda faz a cirurgia. E hoje, então, todo pai que tem uma criança diagnosticada precocemente como sociopata, ele tem a opção de fazer, mas literalmente, ele leva uma criança sociopata para a Espanha, com raio laser se destrói toda a atividade neurológica e ele traz de volta um síndrome de Down. Só que não vai matar. É uma escolha para a família. O Brasil não tem mais legislação que permite fazer isso. Então, é grave porque a gente tem 2% para cada 100 mil habitantes dentro desse quadro. Dentro desse quadro. Então, é necessário ser responsável. Aí vem a solidariedade, que é universal. E, por último, aí eu acho que, quando chega nesse número 5... as pessoas pensam, mas espiritualidade, se a gente está tentando vencer a ideia de inclusão pestalógica, de inclusão, né? Mas é óbvio, de novo, eu vou lembrar do Edgar Morin, que lá nos anos 90, quando ele chegou aqui no Brasil, ele dizia, a solução da América Latina inteira é a solidariedade.
ou seja, o voluntariado, o altruísmo, quando a gente se encontrar um ao outro. E isso é espiritualidade, é quando eu me importo de verdade com o outro, do outro ser atendido da maneira mais correta. E é necessário entender que não é uma fuga da escola. A escola privada não quer abandonar os alunos na porta. Mas como é que eu vou pegar uma criança para eu atender se de antemão eu sei que eu não posso fazer quase nada ou muito pouco por ela? Então, isso de fato é a espiritualidade. Quando o altruísmo passa por nós, a gente diz, eu não tenho mais o que fazer a não ser ajudar em outros processos. Então, agora para finalizar, por favor, pode seguir. Eu vou mostrar algumas experiências. Não gosto de comparação, mas eu vou mostrar algumas experiências minhas com esses trabalhos mundo afora. Pode ir, por favor. Esse é meu trabalho em Moçambique, é na África. Eu trabalho em 2 países, no Benin, que é lá no Saara, e em Moçambique. Ainda há pouco vocês viram uma foto de crianças brasileiras completamente tristes, separadas por um muro. E quando vocês pensarem na África, dê uma olhada nessa fotografia. A tristeza dos moleques, a cara de sofrimento e de abandono. Próxima fotografia, por favor. Olha os meus alunos do ensino médio lá. Na África, ninguém anda com turbante na cabeça na escola. Olha a elegância dos meninos de ensino médio. Todo mundo fala inglês, alguns falam francês, todos falam árabe, porque eles são muçulmanos e leem o Corão. Próxima fotografia. Olha a escola que eles estudam. Não tem uma criança sem uniforme. Só que não tem lápis, não tem carteira, não tem cadeira. É tão difícil trabalhar que eu sou contratado por uma empresa alemã que chama GTZ, que faz a nota do papel do euro. Essa empresa me contrata para dar aula para os alunos e os professores ficam todos em volta de mim para ver como que eu faço para eles reproduzirem. Porque o professor mais qualificado tem a 4ª série primária. E o que transforma essa escola e que faz esses alunos terem alegria? Espiritualidade. Eles param 3 vezes ao longo do dia para fazer orações. Então, eles são muçulmanos. Próxima experiência, por favor. Estou eu ali ainda na África. Próximo. Essa é a Bolívia. Quem acha que Bolívia é só costureiro na cidade de São Paulo, bora comprar uma passagem para conhecer as escolas de tempo integral. Estou com o mesmo relógio. 6h30 da manhã, a escola integral na Bolívia, o aluno é entregue pelo pai até as 4 horas da tarde do domingo, e o pai só retira a criança às 4 da tarde da sexta-feira. Vou repetir para quem acha que não entendeu. A escola de tempo integral na Bolívia, o pai tem que levar a criança até as 4 da tarde do domingo e só busca na sexta-feira. São 6h30, a aula começa às 7... Calma, eu já vou responder, porque vocês estão querendo saber. E como fica a convivência com a família? Pera, olha lá. A aula começa às 7h30. Só que eles têm que fazer a tarefa de casa antes da aula. São 6h30 da manhã. Eu estou no alto da Cordilheira dos Andes. Essa cidade chama Anzaldo, depois de Cochabamba. Isso é fevereiro, já está caindo neve. Todo mundo já está acordado às 6h30. Aluno do ensino médio mora no alojamento com aluno de fundamental para cuidar, dar banho. Eles aí falam 3 idiomas, fluentes. Fluentes. Lembrando, todos eles fazem medicina, odontologia, sobram vagas na universidade e é 6h30 da manhã. Próxima fotografia para eu responder a pergunta. Os alojamentos das escolas. Próximas fotografia. Os alunos têm que limpar a escola. Toda a escola na Bolívia é energia solar. Aluno limpa a escola, limpa banheiro, bam, 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 bam. Próxima foto. Os meninos têm que descascar batata, porque a base da alimentação é batata e é tempo integral. São 20 baldes de batata por dia. Tem 700 alunos essa escola. Próximo. As meninas descascam vagem, carne, as verduras. Próxima. E aí está a resposta da pergunta. Como fica o vínculo da criança com a família se a criança passa a semana inteira fora? Aí é que vem o discurso do Papa Francisco na Bolívia. Ele é danado, 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 danado. Porque ele com certeza sabia. Quando ele recebeu aquela homenagem, aquele crucifixo que ficou meio esquisito, o mundo inteiro falou, ele que disse naquele dia que é preciso prestar atenção na Bolívia, que a Bolívia vai mudar muito. E por que ele estava dizendo isso? Porque a Bolívia é o único país latino-americano cuja LDB
obrigatoriamente obriga o professor a ser selecionado do seu ponto de vista de espiritualidade para trabalhar na sala de aula. Não é só conteúdo. Próxima foto, lá está a prova. A escola, a professora trata o aluno com os mesmos valores da família. Aquele pequenininho, essa é a professora dele que vem encontrar ele no meio do caminho para levar ele para a sala de aula. Não há nenhuma diferença de valor ou de cuidado entre a família e o professor da escola, porque ele também é avaliado do seu ponto de vista de espiritualidade. O quanto ele está disponível para o aluno. Próximo. Ali estão os meus alunos bolivianos, são todos iguais, né? Tudo igual, mas na África também, então eu chamo todo mundo de Juanito, que daí eu não erro. Próxima foto. Olha lá os alunos do ensino médio na Bolívia. Eu fui para dar aula para eles, eu cheguei lá, o que vocês querem aprender? A música. Música do Brasil? Sim. Eu disse, nossa, eu vou mandar um Caetano, um Chico. Não, a gente quer Luan Santana. Então, tudo médico já, tudo entraram na universidade agora em junho, dentistas, advogados, tudo carreira nobre. Não que professor não seja. Próxima foto. Essa é uma escola na Bolívia. Veja, essa escola tem 4 ginásios cobertos, 2 piscinas olímpicas, quase 80 salas e espaços, e toda a escola na Bolívia é verde e amarela. Toda a escola. Pode passar, por favor? Isso é uma escola pública na Bolívia. E está do nosso lado, é nosso vizinho, a gente não conhecia essa realidade, né? Qual a grande diferença aí? É o altruísmo, o voluntariado, a participação da família. Próximo. Aí estou eu na Itália. Qual o maior problema? Isso é desse ano, faz um mês essa fotografia. Eu sou contratada pelo consulado brasileiro e aí estou fazendo trabalho com as crianças na Itália. A grande dificuldade aí é o pai casa com uma italiana ou a mãe com um italiano. Aí a criança está na Itália, só vai falar italiano e vai viver essa cultura. Mas um belo dia o pai quer voltar ou a mãe quer voltar. E se a criança não fala português, ela não tem contato com a avó, não tem contato com tios, não tem nenhum parente. E se os pais morrem, como que a gente deixa a criança sozinha no mundo? Agora imagine, o consulado brasileiro criou um projeto para amparar, para ser solidário, para proteger a língua de herança dessas crianças. Então, mesmo lá fora do Brasil, mesmo sendo brasileiros, são cuidados, são amparados, são assistidos. E nós aqui querendo fazer isso com esse processo de inclusão. Então, aí está a prova. Estou eu trabalhando português. Pode seguir. Pode seguir. Olha lá. Eu estou bonitinho ali, porque lá os professores andam tudo assim, sabe? Mas vocês viram nas fotos anteriores que eu estava até de bermuda. Mas vocês vejam o cuidado que a gente tem, porque na Europa, de maneira geral, os europeus pensavam assim, mas como é que tem 700 mil brasileiros na França, por exemplo, vivendo, 700 mil, daqui a pouco é 1 milhão. Mas como vai desamparar essas crianças? Os franceses que começaram a cobrar, os italianos que começaram a cobrar, é assim que vocês tratam criança no Brasil? Se eles souberem do nosso processo de inclusão, eles vão exigir outras coisas também, né? Pode seguir, por favor. Desde pequenininho, né? Então, a próxima, só para eu fechar, olha ali. Então, os nossos desafios, penso eu, são esses 3 a partir de agora. Primeiro, nós precisamos de atitudes pacificadoras. Eu aprendi na África a ser um pouco pacifista. Eu acho que nós precisamos discutir e repensar uma série de coisas. Mas entre as exigências que são impostas e a nossa possibilidade, a gente pode jogar um pouco de água fria na fervura, ganhar um tempo, repensar essas situações todas das quais eu apontei, porque há muita coisa no mundo de conhecimento e nós precisamos discutir isso antes de tomar decisões precipitadas, para não diluir a escola que nós conseguimos estruturar. Acho que a gente precisa de atitudes que trazem avanços para a sociedade. Não é pensar numa criança, num caso, numa deficiência especificamente. A sociedade brasileira merece, e nós, escola privada, temos a condição de contribuir com isso, e é muito mais amplo. E atitudes que trazem empoderamento, ou seja, que o professor, que a escola, que o mantenedor, que as pessoas que estão trabalhando possam ser ouvidas e não somente ouvir as pessoas que fazem políticas educacionais.
porque isso realmente faz parte, mas só ouvir as políticas educacionais não ajuda a gente a transformar, tá bem? Vocês têm aí uma filipeta com os meus contatos, pode entrar em contato a hora que quiser, e ver o canal, comprar os livros e tudo mais. Agradeço enormemente o Cinep Espírito Santo e até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigado.